Salve, salve, meus amigos. Estou eu aqui de novo, retornando, dando sequência ao nosso curso de segunda fase de Direito Empresarial, focado no exame de ordem da OAB. Quero hoje, neste vídeo, te trazer mais um elemento importante para a sua prova de segunda fase, mais um elemento importante para a sua peça prática profissional, porque você sabe, né? Estrutura do nosso curso, já para relembrar para você, a gente vai ter esse módulo processual gravado aqui em estúdio e, além disso, nós teremos um módulo presencial que vai ser gravado aí nas aulas presenciais em sala de aula e vai ser disponibilizado também para você, aluno online aí do curso Master. Bom, eu quero neste vídeo de hoje te apresentar exatamente o quê? Te apresentar a figura dos embargos de terceiro. Meus caros, os embargos de terceiro, eles estão regulados lá no Código de Processo Civil, dos artigos 1046 a 1054 do CPC. Percebam qual é a ideia dos embargos de terceiro. Eles continuam ali também naquela linha da obrigação, naquela linha de uma cobrança que foi realizada para alguém. Mas o cenário é exatamente esse. Eu já estou diante de uma execução em andamento, eu já estou diante de uma cobrança em andamento, eu já estou diante, não é, de uma determinada ação em que nesta ação foi apreendido, foi penhorado, foi pego aí bem de alguém que não faz parte do processo. E aí, nessa condição, você pode ser obrigado a promover uma medida judicial a fim de salvar, por assim dizer, o patrimônio desse cara. E aí, que medida judicial é essa, meus amigos? A medida judicial vai ser exatamente os chamados embargos de terceiro. Então, o desenho é fundamentalmente esse, cara. Fundamentalmente, a questão vai te narrar exatamente isso. Você estará diante de uma ação de execução, em que nessa ação de execução foi penhorado um determinado bem de alguém, né? Bem ou direito de alguém, que não é o réu. E aí você vai ter que promover a medida judicial para quê? Para resguardar o direito desta terceira pessoa, a fim de que ela possa salvaguardar o seu patrimônio, o seu bem, o seu direito. A gente tem algumas situações clássicas que eu posso te narrar aqui. Duas situações clássicas, por exemplo. A primeira é a história dos embargos de terceiro para quê? Para resguardar aí a ameação do cônjuge, não é? Imagine que a gente esteja diante de alguém que seja casado, que contraia um débito em seu próprio nome. Esse débito não é pago no vencimento. E aí, se não paga no vencimento, se vai fazer uma execução e, fazendo a execução, é penhorado determinado patrimônio que faz parte da ameação. Fazendo parte da ameação, o cônjuge poderá resguardar sua ameação via embargos de terceiro. Ou então lá mesmo no direito societário, meus amigos. Como nós sabemos, por exemplo, na sociedade limitada, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social, é o que nos diz o 1052 do Código Civil. E aí imagine que a gente esteja diante de quê? Esteja diante de alguém que seja credor da sociedade. Sendo credor da sociedade, imagine que no decorrer da ação de execução se constate que o capital social da sociedade não está devidamente integralizado. Resultado, nos termos do que nos mostra o artigo 592 lá do Código de Processo Civil, é possível penhorar bens do sócio nos termos da forma da lei. E veja, na forma da lei, o artigo 1052 diz que os sócios são todos aí responsáveis solidariamente pela integralização do capital social. Então, desenho, imagine, alguém está cobrando a sociedade, viu que a sociedade não está com o capital social devidamente integralizado, e aí ela vai, por conta disso, em cima do patrimônio do sócio. E aí você vai promover uma medida judicial a fim de garantir, a fim de resguardar determinado direito do sócio. Porque, por exemplo, suponhamos que o débito seja de R$100 mil
e que está faltando ali para integralizar o capital social a quantia de R$20 mil. Sendo assim, não dá para penhorar, mais do que R$20 mil, porque na sociedade limitada, os sócios só respondem até a integralização do capital social. Depois de integralizado, eles só vão responder por ilícito ou se for caso de desconsideração. E aí, neste exemplo que eu acabo de narrar e de criar para vocês, nós poderíamos promover aí os embargos de terceiro para quê? Para dizer, olha, só vem até 20 mil. E indo até 100 mil, eu estou exagerando aí a possibilidade de penhora. Entendeu, portanto, qual vai ser a linha geral dos embargos de terceiros? Deu para compreender? Vamos aprofundar então essa discussão para você não ter erro se aparecer embargo de terceiro na sua frente, beleza? Vem comigo, vamos para a tela, 02, joga para o povo. Olha só, qual é o cabimento? Qual a primeira coisa que a gente vai ter que ver? Qual é o cabimento dos embargos de terceiro? Vai caber aos embargos de terceiro quando? Da existência de atos judiciais que determinaram penhora, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário ou partilha de bens de parte que não fazia parte da relação processual. E aí você se pergunta, professor, por que penhora está em maiúsculo? Por que arrecadação está em maiúsculo? Meus amigos, penhora está em maiúsculo, arrecadação está em maiúsculo, por quê? São os únicos atos judiciais que podem ter repercussão aí com questões relativas ao direito empresarial, com peças que envolvem o direito empresarial. Penhora, a gente fala em execução. Arrecadação, a gente vai falar em falência. Então perceba, de maneira geral, olhando para uma execução, se for penhorado bem ou direito de alguém que não seja o réu, esse cara vai se defender via embargos de terceiro. Já na arrecadação, Giovanni, na arrecadação, meus caros, a gente vai ver o quê? Na arrecadação, a gente vai ver a arrecadação em face do processo de falência. E aí você precisa tomar um cuidado. Por quê? Em face de um processo de falência, em face de uma arrecadação, nós teremos a possibilidade de quê? Nós teremos a possibilidade de manejar ora embargos de terceiro, ora a chamada ação de restituição. Então, precisa cuidado se a gente estiver falando aí de processo de falência e se tiver sido arrecadado um bem que não seja do falido. E pode. O administrador judicial, declarado a falência, nomeado administrador judicial, indo à vara e assinando o termo de compromisso, ato contínuo é o ato de arrecadação dos bens. E o administrador ele vai arrecadar tudo o que estiver com o falido, seja dele ou não, ou tudo que for do falido, mas que esteja em poder de terceiras pessoas. E aí já é célebre e clássico aí no BOP o exemplo do chamado do tiozinho taxista que teve seu carro apreendido. Deixa eu narrar para você então, aluno online, aluno não presencial que não conhece ainda a história do tiozinho taxista. O tiozinho taxista é uma figura que nós conhecemos em Natal e que, por uma infelicidade do destino, esse tiozinho taxista ele parou o seu carro numa determinada concessionária para fazer a revisão aí que precisava ser feita no veículo. E detalhe, né? O mecânico disse que ele entregaria o carro dali a 40 minutos, 1 hora, era o horário do almoço, o tiozinho foi almoçar, quando ele voltou, a concessionária tinha falido, lacrado aí, toda fitada em preto com amarelo, com a sentença de falência na porta e o carro do tiozinho lá dentro. Ou seja, foi arrecadado no processo de falência um bem que não era do falido, porque estava lá como falido. E aí, meus caros, veja, na falência a gente vai ter que ver se é primeiro caso de restituição ou não. Ou não, por quê? Lá na própria Lei 11.101, no artigo 93, ela diz que apenas nos casos em que não couber a ação de restituição,
apenas nos casos em que não couber a ação de restituição é que será possível a promoção dos embargos de terceiro. Como esta ação, a ação de restituição, nós vamos ver nos próximos vídeos, eu quero apenas aqui deixar para você a linha geral, para você já seguir o seu estudo dos embargos de terceiro. Então, se é arrecadação em processo de falência, você vai ter que consultar primeiro os artigos 81, caput, parágrafo único, e 85, caput, parágrafo único, e 86, incisos 1, 2 e 3, que narram para a gente aí, pelo menos nos termos da lei 11.101, as hipóteses de ação de restituição. Se você não se encontrar em nenhuma dessas situações, você poderá aí manejar a ação de embargos de terceiro. Beleza? Show de bola? Então, fundamentalmente, para dar margem aí para os nossos embargos de terceiro, nós precisamos estar diante disso. Ou a realização de uma penhora numa ação de execução em que tenha sido penhorado bem ou direito de alguém que não seja o réu, até porque se for o réu, ele vai se defender via embargos do devedor, ou num processo de falência, quando acontecer a arrecadação de um bem ou direito que não seja do falido e que não dê para ser resgatado via ação de restituição. Vamos evoluir. Qual é a competência? Olha só, a competência vai ser a distribuição por dependência junto ao juízo que ordenou a apreensão do bem ou a apreensão do direito. Então perceba, cara, detalhe importante, digno de nota. Se você começa a pensar, a desenhar a sua petição inicial, para quem é que você vai direcionar? Qual vai ser o direcionamento dos embargos de terceiro? Meus caros, o direcionamento vai ser a vara que estiver julgando, a vara que estiver competente para dar o andamento daquela ação de execução, ou a vara competente que declarou aí a eventual falência. Então você já não vai ter o problema, a dor de cabeça de ter que definir qual é a vara competente, porque a questão já vai te trazer qual a vara competente. E aí você vai dar aquele velho espaço ali entre 5 e 10 linhas, e nesse velho espaço, antes de começar o preâmbulo, você vai colocar distribuição por dependência ao processo número. Se a questão te dá o número, coloca o número do processo. Se a questão não te dá um número, processo número, tracinho ou reticências aí, conforme o edital da sua prova indicar. Então, importante. Possivelmente, se aparecer embargo de terceiro na sua prova, a entidade examinadora, que no caso presente é a FGV, ela deve cobrar pontos de você, inclusive, essa coisa aí da distribuição de dependência. E aí perceba, que regra geral vai ser a vara cível onde está tramitando a execução. Porém, no caso de processo de falência, vai ser a vara de falência. E lembrando, você precisa atentar para as hipóteses de pedido de restituição que estão regulados na Lei 11.101, nos artigos 85 e 86. A saber, cara, passando apenas a revista, quando é que vai caber restituição? Vai caber restituição quando o sujeito for proprietário de um bem que foi arrecadado em falência de outrem. É o que a gente tem no caput do artigo 85. Vai caber restituição também quando o quê? Quando for fornecido mercadorias para o falido a crédito, e aí desse fornecimento em até 15 dias for requerido a falência do devedor, e essa falência vier a ser decretada, o fornecedor das mercadorias terá o direito de fazer o pedido de restituição. Além disso, diante aí do contrato bancário chamado de contrato de câmbio, em que muitas vezes o exportador realiza
o adiantamento do contrato de câmbio para fins de produzir determinado bem, determinada mercadoria, determinado tecido que vai ser despejado aí no comércio exterior. Ele pode fazer o adiantamento, chamado ACC. Ele pode se utilizar do ACC, do adiantamento de contrato de câmbio, para fazer o financiamento desse bem, dessa mercadoria que ele precisa produzir, porque já travara um contrato de comércio exterior para fazer a referida exportação. Lá no 86, inciso 2, perdão, no 86, inciso 2, a possibilidade de ser restituído esse valor. Além disso, diz para nós 86, inciso 3, diz para nós 86, inciso 3, se tramitar perante a vara de falência uma ação revocatória e essa ação revocatória ela for julgada procedente, meus caros, a ação revocatória é outra ação que a gente vai examinar aqui também. A ação revocatória ela é meio que o inverso da ação de restituição. Ou seja, se na ação de restituição tem um bem no processo de falência que não é o meu e eu quero de volta, na revocatória é o inverso. Existe um bem que deveria estar no processo de falência, mas não está porque fora desviado pelo empresário falido antes de falir. E aí se maneja a ação revocatória para quê? Para trazer de volta esse bem para o processo de falência. Pois bom, no 86, inciso 3 está dito lá que se houver de ser dada procedência a uma ação revocatória e eu estiver diante de um terceiro aí de boa fé, esse terceiro de boa fé poderá promover a ação de restituição para de repente ver aí o eventual dinheiro, ver aí a eventual quantia que ele pagou para estar recebendo esse bem. Essas as hipóteses de ação de restituição. Ou seja, meus caros, como os embargos de terceiro aí, dos artigos 1046 a 1054, dizem para nós que você vai poder promover a ação tanto mediante relação de propriedade quanto mediante relação de posse. Se a relação de propriedade já é o fundamento ordinário, no processo de falência para restituição, resta a nós a mera relação de posseiro, a mera relação de possuidor, a mera relação de posse, para ser objeto aí dos embargos de terceiro perante um processo de falência. E aí, os exemplos clássicos que os autores costumam trazer nos livros e que, portanto, pode ser objeto aí de uma questão na sua prova, da questão prática profissional para você elaborar a peça, são basicamente dois. Primeiro, a ameação do cônjuge, que veja, se a gente estiver diante do empresário individual, vai ser arrecadado todo o patrimônio dele, pessoal e empresarial, à exceção do bem de família. Porque não esqueça, o empresário individual ele é pessoa física e que, portanto, exerce atividade com responsabilidade ilimitada, podendo perder bens pessoais por débitos empresariais. Dessa maneira, o que a gente vai ter? Dessa maneira, vai se arrecadar tudo, arrecadando inclusive a parcela objeto da ameação desse cônjuge. E aí a gente tem um problema. Como é que a gente vai proteger a ameação do cônjuge? Veja que a ameação do cônjuge são bens que estão em nome do outro cônjuge, o empresário falido. Portanto, não é da propriedade daquele cônjuge que não é empresário. Se não é da propriedade, nós vamos dizer o quê? Que o cônjuge ele tem, no máximo, relação de posse aí com os bens objeto da sua ameação. Por isso é que nós deveremos promover, diante de um processo de falência de um empresário individual, os embargos de terceiro para garantir, para resguardar aí a ameação do cônjuge. Outro caso muito comum é, imagine, uma pessoa ou um determinado grupo de pessoas que estão residindo num determinado imóvel a longo prazo, sem questionamento, enfim, atendendo ali a todos os requisitos necessários, com mera posse, mas com ânimos de dono, atendendo a todos os requisitos necessários para pensar, no momento próximo, na uso capião, que é o instrumento jurídico que faz, por assim dizer, o quê? Que ele converte uma relação de posse, pessoa-bem, para a relação de propriedade.
Só que imagine que antes da pessoa adquirir todos os requisitos necessários para a promoção da ação de usucapião, alguém que não essas pessoas venha à falência e esse imóvel, esse terreno aí que está sendo utilizado, que está sendo tratado sob a forma de posse com ânimos de dono por essas pessoas, venha a ser arrecadado em processo de falência. Que medida judicial você vai promover para atender aos interesses dessas pessoas? Meus amigos, a medida judicial fundamentalmente vai ser o quê? A medida judicial fundamentalmente vai ser os embargos de terceiro, porque como ainda não aconteceu a ação de usucapião, as pessoas não têm a propriedade sobre aquele imóvel, tendo dela apenas a posse. Então, de maneira geral, essas são as duas hipóteses que os autores mais comentam aí nos livros de doutrina como hipóteses passíveis de pensarmos nos chamados embargos de terceiro em face do processo de falência. Então você precisa atentar, cara, você precisa atentar. Estou insistindo porque os embargos de terceiro vai aparecer para você fazer exatamente em razão dessas duas situações. Ou nós estamos diante de um processo de execução que está andando, ou nós estamos diante de um processo de falência que está andando. No processo de execução andando, acontece a fase de penhora e penhora o bem de alguém que não é o réu. No processo de falência andando, acontece a fase de arrecadação e se arrecada um bem que não é do falido. Na penhora, na execução não tem drama, vai ter que ser os embargos de terceiro. Na falência você vai ter que ter a calma, a cautela e a tranquilidade necessárias para quê? Para examinar se aquele caso que está sendo narrado para você é caso de ação de restituição ou é caso de embargos de terceiro, lembrando que as ações de restituição estão definidas na lei, lá nos artigos 85 e 86 da Lei 11.101, e tudo que não tiver aí haverá de ser passível de embargos de terceiro. Show de bola? Vamos embora evoluir então? Vamos embora analisar mais coisas sobre os embargos. 02, a tela. Olha só, o que a gente tem mais? Pedido, cara. O que a gente tem mais? Pedido. Fundamental, fundamental. Olha, meus caros, se eu pudesse dar uma grande dica para vocês, a grande dica quanto às peças processuais é entendermos a dinâmica dos pedidos, né? Porque a estrutura das peças, como a gente percebe, ela não tem lá grande problema não. A gente vai ter a estrutura da inicial, a gente vai ter a estrutura da contestação e basicamente é isso. Só que é de fundamental importância compreendermos como que os pedidos devem ser realizados. Como que os pedidos devem ser realizados. Sabe por quê? Vou te falar agora. É que dos 5 pontos relativos aí à peça prática profissional, na faixa de 1.2 até 2 pontos dos 5, na faixa de 1.2 até 2 pontos dos 5, são só pedido, cara. É só pedido. Eu diria para você que você pode pensar exatamente o quê? Endereçamento, esse meio termo aí de mostrar o número do processo ou não, fazer a distribuição por dependência ou não e a classificação, conte aí 1 ponto. A fundamentação jurídica, conte aí entre 1,5 ponto e 2. Né? E os outros 2 pontos, 2 e pouquinho ou 1 alto, deixa aí no fundamento, nos pedidos, é mais ou menos isso. Então é de fundamental importância. Porque veja, se você acerta a peça, cara, e faz o pedido na linha, você simplesmente vai sair dessa peça com pontuação pelo menos de 3, de 5. Né? E aí, da experiência que a gente já tem aí nos outros exames de ordem, se você consegue sair com 3 para ir disputar o restante dos pontos que faltam nas questões propriamente ditas subjetivas, quase certeza de você conseguir sua aprovação. Então, a margem mínima que a gente precisa é 3 pontos aí na peça prática profissional, que
de maneira geral, você vai ver, não tem erro, né? Nós que somos caveiras, a gente sai aí na faixa de 3,5, 4 alto, já para garantir todo mundo. Então, vê só, vamos estudar comigo então os pedidos aí dos embargos de terceiro. E aí é a dica que eu dou para você. Tente sempre, para você não esquecer de pedidos, tente sempre escalonar os pedidos na sequência com que esses pedidos vão acontecer aí no desenrolar do processo, beleza? Então vem comigo, olha só. Quais são os pedidos que não podem de maneira alguma faltar? Além de alguma outra peculiaridade, né? Quais são os pedidos que não podem faltar? Primeiro, a citação do embargado para querendo apresentar contestação no prazo de 10 dias. Veja que o prazo para os embargos de terceiro é de 10 dias. Veja que o prazo foge do prazo convencional lá do Código de Processo Civil do procedimento ordinário, que é de 15 dias. Então, é de fundamental importância você fazer o pedido aí dos embargos, né? O pedido aí dos embargos de terceiro, determinando prazo de 10 dias. Além disso, o deferimento dos embargos, ordenando a expedição do mandado de manutenção, caso você esteja realizando os embargos aí antes, né, da penhora, antes da arrecadação, para evitar, por assim dizer, ou já tendo acontecido, o mandado de restituição da coisa em favor do embargante, se oferecendo desde já para a eventual prestação de caução. Além disso, meus caros, a condenação ao pagamento pelo embargado de custas e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos lá do que normalmente acontece. E por final, o pedido aí de quê? O pedido de que as citações e as intimações venham a ser enviadas ao endereço do patrono, ao endereço do advogado, em conformidade com o dispositivo do artigo 39, inciso 1 do Código de Processo Civil. Então perceba, esses pedidos não podem faltar na sua ação aí de embargo de terceiro. É imprescindível que você peça a citação para o embargado aí apresentar contestação aos embargos de terceiro, determinando o prazo em 10 dias. É imprescindível a condenação aos honorários advocatícios, é imprescindível a intimação aí, a necessidade de indicação do endereço para o recebimento aí de citações, intimações e demais comunicações processuais nos termos do 39.1 do CPC. Imprescindível, além do pedido principal dos embargos, que é o de devolver a coisa que foi ali, o bem ou o direito que foi ali, objeto de penhora ou objeto de arrecadação. Lembrando sempre, no caso de arrecadação, você vai ter que conferir se é caso de embargo de terceiro ou se é caso de, de ação de restituição. Dito isso, meus caros, a última cautela que nós precisamos ter aí quanto aos embargos de terceiro é o valor da causa, Veja que a estrutura dos embargos de terceiro, portanto, é assemelhada à estrutura da petição inicial. Então, é aquela linha lá do 282 do CPC para você não se perder. E aí, qual o valor da causa? O valor da causa, veja, vai ser o valor do bem que você está requerendo aí a devolução. Então, a questão vai te dizer o valor do bem e você vai pegar o valor do bem, colocando ali o valor da causa. Ah, professor, perguntou o aspira. A questão não fala. Se a questão não fala, você vai colocar, dá-se a presente causa o valor de tracinho.
Sempre lembrando, meus caros, isso é fundamental. Isso é fundamental, não tem sentido passarmos aí por uma preparação intensa como a gente passa sempre e você perder a sua prova porque ela foi anulada, porque a comissão está dizendo que você está se identificando. Fundamental, nunca, jamais, em tempo algum, criem um dado novo. Sempre que você precisar trazer um dado que é fundamental, mas que a questão não te dá, você vai colocando os tracinhos aí, as reticências, porque se você fizer a criação de um dado novo, a comissão pode entender que você está, não é, se identificando, anulando, por assim dizer, a sua prova. Então é isso. Se a questão te der o valor do bem, o valor da causa é o valor do bem. Se a questão não te der o valor do bem, o valor da causa vai ser tracinho. Beleza? Fechado? Vamos embora fechar esse vídeo aqui. Próximo vídeo a gente volta aí comentando mais situações de peças importantes aí para o seu exame de ordem. Beleza? Show de bola? Meus caros, um grande abraço, força, garra, porque você sabe, quem é caveira, missão dada é missão cumprida. E a nossa missão é a aprovação 100% na segunda fase de empresarial da OAB. Um grande abraço, até o próximo vídeo.